Não precisa falar da... Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a importância da educação infantil e hoje eu trouxe uma amiga de longa data, especialista em educação infantil, especialista em educação especial e agora se especializando em psicomotricidade. Tenho um enorme prazer de compartilhar com vocês essa conversa com a Patrícia Braga Leal. Patrícia, todos seus, compartilhe conosco a sua experiência, por favor. Olá, pessoal. Como a Osana disse, o meu nome é Patrícia. Eu sou professora de educação infantil e especialista na educação especial. Estou há 3 anos nessa área e eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência. Então, eu entrei na educação infantil em 2018 e o meu primeiro aluno, ele foi um aluno surdo-cego. Então, foi uma experiência bem difícil, bem desafiadora, mas muito enriquecedora também, tanto para mim quanto para todo mundo da sala. Ele tinha 3 anos e eu trabalhava na creche, uma creche aqui de Ilhabela. Era um garoto que foi adotado pela família, então a própria família também tinha dificuldade em lidar com ele nessa fase de criança, né? Nessa parte infantil. Então, tanto a família quanto eu, a gente aprendeu junto como lidar com ele. Então, a gente aprendeu uma comunicação com ele, porque ele vivia num abrigo e num berço. Então, a gente desenvolveu uma comunicação nossa, não foi uma comunicação formal, nada disso. Então, a gente tinha alguns códigos que a gente falava com ele sabia a hora que ele ia tomar o leite de manhã, ele sabia a hora de atividade, de tomar banho. Então, no começo foi muito difícil, porque a família também não sabia essas comunicações. Então, a gente aprendeu junto. Essa foi a minha primeira experiência como educadora na educação especial. É uma área que eu gosto muito, eu sempre gostei e acho bem desafiadora, né? Mas é muito gostoso trabalhar com as crianças. Nesse ano, eu trabalho com o ensino fundamental. Eu tenho 3 alunos aqui na rede de Ilhabela. Então, eu trabalho no 2º ano e no 3º ano. Os meus alunos, 2 são autistas e uma das minhas alunas tem deficiência intelectual. Mas, voltando um pouquinho na parte da educação infantil, né, que é o nosso tema, né, sem fugir do nosso tema. Mas é que é tão enriquecedor, né, que a gente vai se empolga, empolga e a gente vai contando. Quer continuar. Então, voltando um pouquinho na educação infantil, essa parte eu gosto muito de falar dessa parte da educação especial, que é o que eu trabalho hoje. Então, essa parte da infância, que começa na creche, né, nos berçários, é uma fase muito importante da vida e é uma fase que a gente começa a perceber se a criança vai ou não desenvolver algum tipo de síndrome, alguma coisa. Então, a gente consegue perceber isso desde que eles são pequenos. Não é uma coisa que você vai descobrir quando ele é adulto. Então, se a gente percebe alguma coisa diferente, que ele está se desenvolvendo diferente dos outros, algum comportamento, um atraso na fala, um atraso na parte motora. Então, toda essa parte a gente consegue perceber desde a infância. Então, tanto a família quanto a escola sempre tem que andar junto essa comunicação é muito importante entre família e escola, tanto para
trocar ideia, para a gente conhecer a família da criança, o que acontece na casa, o que eles levam para a escola, comportamentos diferentes a gente percebe também quando a criança ou fica muito retraída, não quer falar, não quer fazer. Então a gente consegue perceber que alguma coisa tem, porque uma criança que vive feliz, a gente logo vê que é uma criança que tem uma família bem estruturada, que é uma família que participa. Então, quando a gente vê uma criança bem quietinha, assim, a gente já, já, já começa a desconfiar que pode ter alguma coisa acontecendo com ela. E eu já tive um caso na creche que eu trabalhava, uma menininha da minha sala, o pai foi denunciado no conselho tutelar, eles tinham a denúncia foi de estupro, né? Então, eu como professora tive que fazer relatórios do comportamento dela, se tinha alguma coisa diferente, se eu tinha percebido alguma coisa. Então, tudo, eles envolvem todo mundo para saber o que acontece com essa criança. Então, vai desde a família, vai todo mundo dar um depoimento para a gente poder saber se tem alguma coisa errada, né? Graças a Deus, no final dessa história em particular, não tinha nada. Alguém denunciou o pai de maldade mesmo e não tinha história nenhuma de estupro da menininha, tudo. Comigo ela era uma menina super alegre, assim, eu não notei nada, ela participava de tudo e a gente sabe que quando tem alguma coisa as crianças não têm esse comportamento. Quanto à importância dessa observação na educação infantil, né? O quanto às vezes o olhar de uma pessoa de fora, que não está naquele convívio familiar, é importante para perceber qualquer alteração no comportamento, seja positivamente ou negativamente, né? Isso. Então, é muito importante isso. Mesmo que não tenha sido uma coisa concretizada, que tenha sido apenas uma denúncia, o Conselho Tutelar é obrigado a investigar, é obrigado a ir na escola, conversar com o diretor, conversar com a professora, chama a família. Eu conversei com a família. Então, todo mundo fica envolvido. E todo mundo é envolvido desde os problemas quanto das coisas boas também. Então, a gente tem sempre que perceber, ficar de olho no que acontece, né? Qualquer comportamento diferente, a gente deve ir atrás, né? A gente não pode ignorar. Se uma criança já vi também em rodas de música, a criança falar que mexeram nela. Então, assim, as crianças falam, né? Eles falam mesmo. A gente deve acreditar. Eu acho que a gente não pode achar que eles estão inventando. Algumas vezes inventam, mas eu acho que nada é sem fundamento. E tudo tem que ser investigado, né? Tudo tem que ser Por investigado. que a imaginação está levando a contar uma coisa que talvez não seja verdade? Então, o que há por trás disso? Isso. Então, é muito importante essa observação, né? Esse olhar atento do professor na educação infantil, do cuidador, enfim, das APIs, todo mundo APIs. que convive com a criança, a gente sempre observar se ela não tem machucados pelo corpo, né? Se ela não regrediu na fala, não ficou pedindo de volta uma chupeta, uma coisa que ela já não usava mais. Então, ou se apegou muito a algum brinquedo, a gente percebe que ela sempre demonstra alguma coisa. Ela quer falar, de algum modo, nem que ela não fale oralmente. Então, de algum jeito ela vai demonstrar. O corpo né? fala. O corpo vai falar vai falar com atitude, né? Com o comportamento dela. Então, isso é muito. Eu acho que é uma parte da educação infantil que eu acho que a gente tem que levar muito a sério. Muito a sério. Né? E você começou falando também, Patrícia, da questão da observação, que é nessa fase que aparecem algumas síndromes que vão causar problemas de aprendizagem ou mesmo distúrbios de aprendizagem, né? Que não chegam a ser síndromes. O quão importante é essa observação na educação infantil para a prevenção e para possíveis tratamentos, para que ela tenha um desenvolvimento no futuro melhor? Então,
eu acho que antes de tudo o professor tem que estar preparado para perceber alguma alteração ou achar, né, o nosso achismo que aquela criança tem alguma coisa. Então, por exemplo, o autismo é, a gente consegue perceber desde cedo na criança. A gente percebe uma criança que fala pouco ou ela fica muito irritada. Lógico, nenhuma criança é igual a outra, nenhum autismo é igual ao outro, né? Não existem autistas iguais. Mas são comportamentos que a gente consegue perceber. Já trabalhei com autistas na creche. Na minha sala tinha um garoto autista, né? Um menininho de 2 anos, né? Um garotinho. Na sala do lado também tinha um que já tinha laudo até de autismo. Então você vê, com 2 aninhos, ele já tinha Já um tinha um laudo. laudo, porque alguém já tinha prestado atenção e já estava iniciando um processo de De acompanhamento, né? Que acompanhamento. vai fazer toda a diferença no E futuro. quanto mais cedo a família, né, e a escola também conseguirem ajudar essa criança, mais cedo a gente consegue colocar eles em terapias, a gente consegue colocar eles com fono, com, com o que eles Psicomotricista, os né? psicomotricistas, com o que ele precisar, um psicólogo, um psicopedagogo, alguém que consiga ajudar essa criança a se desenvolver. E porque o nosso interesse é que as crianças sejam crianças felizes, né? Crianças que consigam se desenvolver e crianças que consigam estar junto com as outras, né? A gente quer que essas crianças continuem na mesma sala que as outras, né? Crianças com autismo, crianças com paralisia, é muito importante essa convivência com todas as crianças, que as crianças percebam essas diferenças, que saibam respeitar os colegas e a gente vê isso talvez um pouco mais no fundamental, mas eu já vi também, posso falar da minha experiência, de crianças de 2, 3 anos com medo de amiguinhos que tinham alguma síndrome. Então a gente tem que falar para eles que isso é uma coisa que acontece, que nem todas as crianças são iguais, que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Então toda essa parte vem desde pequenininho. A gente não ensina isso lá na frente, a gente ensina quando eles são pequenos. E isso é uma coisa muito legal, porque quando chega no. Né, a gente não vê muito depois esse negócio de bullying, essas coisas que a gente vê mais pra frente, né? Essa falta de respeito que a gente vê nas crianças maiores, né? Então, eu acho que é, né, uma coisa bem importante da gente. Um assunto bem importante da gente tratar desde que eles são Uma pequenininhos. inclusão real, né? Uma inclusão real. Eu acho que quando eles estão na mesma sala, eu sou a favor de crianças com necessidades especiais na mesma sala. Eu acredito que as escolas devem estar preparadas, porque é a escola que tem que estar preparada para receber essa criança, não é a criança que tem que estar preparada para encontrar uma coisa na escola. Então, a gente tem professores capacitados para ajudar essas crianças e a gente tem uns atendimentos especiais aqui em Ilhabela, né? A gente tem o CAP, que atende crianças, terapia ocupacional, psicopedagoga. Aqui na ilha o atendimento é muito legal para as crianças. Os maiores eles vão para o AMEEI, né? Que é o atendimento municipal, e que a gente chama de AEE, né? Na verdade, aqui chama AMEEI. Então, isso tudo é muito importante, esse atendimento para as crianças, e eles têm esse direito desde que são pequenos. E é uma questão de o profissional sempre estar procurando a capacitação, né? Sim, Não é a capacitação que vai procurar o profissional, é o sim, profissional que deve procurar a capacitação. E sim, isso já é um assunto tão difundido, já tão debatido há tanto tempo, que eu não sei, eu não trabalho tão a fundo com a educação especial como você, mas eu acho
no meu pequeno entendimento, que já deu tempo de todo mundo se preparar, né? Não é uma novidade a Não é uma educação especial. novidade. E ainda tem instituições resistentes, infelizmente ainda encontramos profissionais resistentes, principalmente na educação infantil. Sim. Então, a gente sabe de casos de famílias que precisam de um atendimento especial e acabam não tendo esse apoio. Aqui na ilha, nós, graças a Deus, temos esse apoio, essa rede de apoio municipal, que é importantíssima, que funciona de verdade, que a gente conhece bem a fundo, mas eu acho que já passou da hora de todo profissional da educação se capacitar, até para poder dialogar com o professor de apoio que está na sala de aula. Sim, né? Tem que ter esse diálogo entre o professor da sala regular, entre o professor de apoio. É muito importante o professor de apoio, a gente já veio conversando isso hoje. Ele ajuda muito na sala, porque Sim. as crianças que têm necessidades especiais, elas requerem muita atenção, né? Principalmente crianças que têm casos assim de múltiplas deficiências, então tem crianças que o professor não consegue ficar só com aquela criança, então ele precisa de um professor de apoio. Isso é muito importante. O apoio do AMEE, né, que a gente chama de AEE, que é o atendimento especializado escolar, também é super importante. Ele não substitui o que você ensina na sala, ele ensina a criança a ter uma maior autonomia na sua vida. Isso, às vezes, ela não consegue, às vezes o pai, a mãe não tem paciência dentro de casa, então esse profissional consegue desenvolver isso na criança, então ela tem uma autonomia na parte, sei lá, da informática, ou uma autonomia maior na parte da fala, motora, às vezes até na parte de libras, né? Os surdos cegos mesmo, eles têm também nesses laboratórios, nesse ambiente de atendimento, muita tecnologia que eles conseguem, que a gente consegue passar para a criança, ou até para as crianças maiorzinhas, que eles conseguem uma maior autonomia no desenvolvimento do dia a dia, né? Então, que isso é o que a gente busca, né? Que a criança não fique tão dependente de todo mundo, que ela consiga essa autonomia, que ela consiga sentar, que ela consiga usar o seu material sem ficar precisando muito da ajuda dos outros, porque é isso que a gente busca na vida, né? É um dos pontos fundamentais da educação infantil, né? O início da construção da autonomia. Então, uma criança com necessidades especiais, ela vai precisar de um suporte, de um apoio ainda mais delicado, ainda maior. Então, é fundamental que na educação infantil se perceba essa necessidade e tenha esse apoio. Né? E não simplesmente deixá-la, e que as outras crianças também, nessa troca, enriquece, né? Um parceirinho mostrando para o outro, auxiliando aquele parceiro que tem uma dificuldade maior, há uma troca e um aprendizado significativo, né? A gente teve uma brincadeira na creche muito legal com esse aluninho que era surdo cego. E as crianças percebiam que ele tinha uma coisinha diferente deles. Então, assim, todos iam brincar correndo, ele não ia. O pessoal pegava as motoquinhas, ele não pegava. E um dia a gente fez uma brincadeira de cabra cega. Então a gente vendou o olho da criança e falou: olha, é assim que ele enxerga o mundo, né? Quer dizer, na verdade ele não enxerga o mundo, né? Mas ele o mundo dele é assim. Então o mundo dele é assim. Então, ó, você consegue perceber o que tem aqui? Ele é assim o dia inteiro. Então a gente tem que respeitar que ele é assim. Então, essa salinha que tinha 3 anos começou a perceber que ele era. Então a gente começou a ver assim uma mudança nas crianças. Então eles pegavam um brinquedo, levavam para ele. Então, olha, pegava a mãozinha dele, passava, ó, esse aqui é um ursinho, esse aqui é um Lego, né, umas coisinhas que eles brincavam. Então, quando a gente mostra para os outros, né, para as outras crianças, então eles também colaboram muito com a gente. E eles começam a entender o mundo do outro
ia valorizar o seu. E põe ele na Na inclusão, inclusão. que é o que a gente Aí quer. Aí é que é a inclusão real, É a inclusão real, né? que é isso que a gente luta, né? Sim. Pela inclusão desde os pequenininhos até os grandes hoje em dia. Às vezes, eu até me revolto um pouco que em pleno ano de 2020 nós ainda tenhamos que ter essa discussão. Nós ainda tenhamos que lutar para que haja inclusão. Nós ainda tenhamos que convencer alguns profissionais a fazer a capacitação, né? É muito triste ver que não houve uma evolução eficaz, o pessoal tem muita barreira. Muita. Né? Então, tem tanto essa barreira da pessoa, do preconceito, as barreiras que a gente chama de atitudinais, as barreiras, né, intencionais, né? Então, tem tanto esse tipo de barreira, quanto também a gente vê uma barreira, por exemplo, arquitetônica, urbanística. Sim. A pessoa faz uma calçada e não põe um acesso para a pessoa com cadeira de roda. Ou quando põe um acesso, põe perto do poste. Ou põe um poste, deixa no meio, você vê lá, tem o desenho no chão e um poste. Você fala, como que a pessoa... Quem projetou isso? Então, isso é uma barreira. Sim. Né? E mesmo em muitas escolas, na sala de aula... Na própria sala. Nesses meus anos todos de experiência, foram pouquíssimas vezes que eu encontrei uma sala de aula onde pudesse entrar um cadeirante, um aluno que precisasse de um andador, ou mesmo da educação infantil. Então, eu acho que é ainda mais severa essa dificuldade. Né? Eu não me lembro de ter encontrado em alguma creche, em alguma escola de educação infantil, uma sala ou um canto, um ambiente adequado a uma criança com necessidades especiais. Então, os professores, nós como professores da educação especial, isso é uma luta nossa também, e é nosso dever até adaptar isso na escola, né? Então, por exemplo, um surdo cego, a gente fazer um painel sensorial, né? A gente promover atividades que incluam essas crianças. Sim. Que mais? Por exemplo, portas mais largas, você pedir lá para sua diretora, olha, ele precisa passar com uma cadeira de rodas, então pedir uma abertura maior. Às vezes nos banheiros, né? Barrinhas para eles se segurarem, não são todos que andam, né? Muitos precisam de ajuda. Então, falando agora um assunto mais recente de pandemia, né? Então, a gente teve uma reunião essa semana também falando dos protocolos do retorno das crianças com necessidades especiais. Como elas estão enxergando isso, como elas estão percebendo isso e qual está sendo o procedimento. Agora, se já é difícil na educação infantil você orientar para que não se coloque a mãozinha suja na boca, que não se coloque areia na boca, neste momento em que nós estamos vivenciando toda essa modificação, com os necessitados especiais. Imagina uma criança que baba, por exemplo. Exato. Como que você vai pôr uma máscara? Exato. Né? E muitas vezes o próprio controle motor dela não favorece que ela fique de máscara. Sim, né? Os autistas, tem uns que não suportam. Não suportam. Né? Há alguns tipos de sindrômicos que são alérgicos a álcool. Também. Né? Ou tipo, então, tem que ter um sabonete especial, né? É todo um manejo diferenciado. Tem muito protocolo que serve para um, não serve para o outro. Não serve para o outro. Né? E na educação infantil isso ainda fica um pouco mais exacerbado. Né? Porque as crianças vivem no chão, em rodinhas, em tatames. Então, esses protocolos... eles vão ser seguidos, lógico, se tiver esse retorno mesmo presencial. Todo mundo tem que entrar em treinamento, professores, a família, as crianças, né? Porque eles também têm que aprender a respeitar, eles têm que aprender que tem que usar. Então, não é para tirar, trocar com o amiguinho, eles têm que entrar nesse procedimento. E é uma responsabilidade para a qual eles ainda não estão preparados, né? Porque eles ainda não têm essa maturação para entender
como que procede isso, por que eu não posso? Se eu sempre troquei com meu amigo, e como vai ser esse retorno físico para eles que ficaram tanto tempo em isolamento, né? Então. E assim como eles aprendem regras em casa, regras de jogo, né? Isso vai ser mais uma regra. Mais uma regra. Então, a gente sabe que a escola é um lugar cheio de regras, então isso vai ser mais uma regra a ser cumprida. Se você tem horário, se você tem onde você senta, o que você pode levar. Então, agora você tem uma coisa a mais nessa pandemia, que é isso. Você usar a sua máscara, você volta do parquinho, tem que passar o alquinho na mão, tem que lavar. Então, isso tudo vai entrar como procedimento e rotina, né? Porque a educação infantil é cheia de rotina. Sim. Vai entrar como rotina. Até para a própria construção da autonomia, é necessário que se tenha essa disciplina, né? Para que ele estabeleça parâmetros para conseguir entender o que vem antes, o que vem depois. Quer dizer, não é simplesmente tem regras porque tem regras, não. E eles conseguem aprender. Sim, e eles se for explicado, eles conseguem compreender o quão importante é essa rotina. Sim. É bem interessante. E a família também entra nesse esquema e todo mundo vai aprender. É uma nova realidade. A gente tem que se adaptar. O ser humano é super adaptável. Sim. Então, eu acho que nada mais do que uma regra a mais pra gente cumprir, né? Mais um planejamento a ser feito. Sim, mais um item no nosso... Como eu estava discutindo hoje com uma amiga que também é professora, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, ela falou assim, agora, quando nós voltarmos a fazer o planejamento, além de conhecermos os nossos alunos primeiro, né, porque a gente estava falando da importância de primeiro você conhecer os alunos, de primeiro você conhecer o seu grupo, para depois pensar em planejar. E aí ela falou isso, e aí nós ficamos debatendo, e aonde vai entrar, como nós vamos ter que conhecer todos esses alunos, usar os protocolos, fazer com que os protocolos sejam cumpridos, e tenha esse procedimento, e no final do dia você fala, planejamento cumprido com satisfação. Sim, e além de tudo isso, ainda vai dar aula. Né? Ah, sim, tudo, isso daí Fora é um plus. Tudo isso, mas o que... Enfim, tudo isso ainda vai fazer parte da nossa rotina com um plus. Graças a Deus, né? E eu acho que muita coisa vai acabar entrando na rotina, não só pela pandemia, mas acho que muita coisa vai entrar para ficar. Sim, eu acho que principalmente essa questão da higienização, de você não entrar com sapatos em casa. Você aprender a não espirrar nos outros, não tossir sem tampar o rosto. Enfim, todas essas regras de higiene que já deveriam ter sido estabelecidas e que nós nunca nos preocupamos. Quando você tem uma febre, você não sai, você não contamina o outro, você fica em casa. Na educação infantil é muito comum a gente ver isso, né? O aluninho tá resfriado, o aluninho tá meio assim, mas vai para a escola porque isso não é nada. E às vezes você pode estar transmitindo alguma coisa mais séria. Então, a educação infantil é a base de tudo, né, Paty? Com certeza. É isso, minha amiga. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais... Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre a nossa educação infantil especial também, que isso é uma coisa a minha que área. Me pega bastante. O quanto que é importante você ter esses olhos, esse carinho e essa atenção para você perceber o diferente. Que tudo bem, não existe uma linearidade, mas existem algumas coisas que aos olhos dos profissionais chama atenção. Né? O que você falou, às vezes é achismo. Não, é sensibilidade. Né? Eu acho que o professor capacitado, o professor que trabalha com os olhos do coração, ele percebe que existe uma coisa diferente daquele retorno, daquele retrocesso da fase que é normal. Às vezes, por N motivos, há um retrocessozinho para haver um novo avanço. Mas esse olhar atencioso, esse olhar amoroso faz a diferença. Faz e vai fazer na frente. A gente vê o quanto uma criança que é ajudada com terapias, né, com o que ela precisa, fono, isso faz muita diferença. Porque recuperar depois vai dar muito mais trabalho. E você tentar consertar o que ficou
errado, né? O que ficou, não digo errado, mas o que poderia ter sido consertado é como desentortar uma roseira. Você nunca vai conseguir, né? Vai sempre ficar uma sequelinha. Então, por que não fazer desde o princípio? Então, o menor, eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Com certeza. Então, se você tem alguma dúvida, faz um encaminhamento, né? Aquilo que a gente já estava discutindo anteriormente. É melhor tirar da frente. Se você desconfia, vai atrás, né? Seja no comportamento, seja na fala, seja na parte motora. Até no afetivo, no né? afetivo. Se você desconfiou que tem alguma coisinha diferente, vai atrás, não deixa passar, sabe? Muita coisa acontece de fato, né? E muita coisa na educação infantil, as crianças são muito vulneráveis, elas são muito expostas à violência, a muita coisa que elas não conseguem se defender. E na escola a gente consegue ver muito isso, às vezes por meio de desenhos, de comportamentos. Então, de repente a família não conseguiu perceber por estar na rotina do dia a dia, mas um professor, né, bem atento, ele percebe e percebe, pode caminhar o mais rápido possível, né? Sim. Quanta coisa é evitada. Sim. Porque a gente sabe que, né, nossos profissionais, muitos estão bem ali, atentos como você, né, criteriosos, atenciosos. Eu que agradeço imensamente. Por mim, a gente ficava aqui conversando, batendo papo, mas eu acho que o pessoal vai ficar um pouco meio cansado, fica muito né? Bom, né? Mas, Paty, é isso. Queria agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo está super corrido. Você está numa maratona de estudo, de provas, de concursos. Enfim, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. E a gente volta. Estamos aí, tá bom. A gente volta. Vamos para uma segunda conversa. Com certeza. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo bem informal que nós fizemos sobre educação infantil e educação especial. E espero que vocês compartilhem, que vocês comentem, coloquem suas sugestões e o que vocês precisarem, estamos à disposição, ok? Até mais, tchau, tchau.